Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como a gente teve um pequeno probleminha na gravação da nossa última aula do dia 4 de maio de 2024, eu estou regravando aqui a aula, tá bom? De forma offline. E eu fiz todas as anotações, as perguntas que vocês fizeram durante a aula online, que eu vou abordar aqui também nessa aula regravada, tá? A primeira coisa que a gente tinha falado foi sobre algumas observações no que foi visto das respostas de vocês nas atividades, né? Naqueles exercíciozinhos que estão disponíveis no notebook aula 1, aula 2, né? A primeira coisa que eu queria falar é que naquela questão do pH que você estava usando a notação científica, porque como é que a gente escreve notação científica, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o número 2.1 vezes 10 elevado, né? 10 elevado a menos 6, por exemplo. Como vocês fizeram isso aqui? Vocês simplesmente pegaram assim, praticamente da mesma forma como está escrito na matemática ali, que você pegaria 2.1, multiplicava por 10 elevado a menos 6, né? Vou botar assim, menos 6. Quando você retorna esse x, a gente tem que x, ele retorna esse valor, né? Então, do jeito como ele retornou, também é uma maneira de escrever tudo isso. Ou seja, a gente pegaria o valor e esse ele meio que está te dizendo, olha, esse 10 é como se eu estivesse pegando o valor anterior, multiplicando por 10 e elevando ao próximo número. Então, eu pegaria esse valor elevado a menos 6, por exemplo. E aí ele retorna a mesma coisa. Ou poderia um número menor para vocês verem como é que ele retorna. 2.1 vezes 10 elevado a menos 2. Se eu retornar isso aqui, ele me dá 0.021. Então, tá certo. Então, são formas de se escrever também notação científica. Dessa forma não está errado, mas é só para dizer que existe também essa outra maneira de se escrever. Também é possível no Python mais atual, não me recordo agora qual foi a versão que isso foi incluída, mas digamos que você não queira escrever na notação científica, porque a gente sabe que isso aqui também não só funciona para números pequenos, mas também se a gente fosse colocar para números grandes, também dava certo, né? Então, se você não quisesse escrever dessa forma notação científica, nem dessa forma aqui, como vocês fizeram, você escrevesse um número inteiro, por exemplo, se a gente fosse considerar por exemplo, esse número aqui, muito grande, né? Se eu quisesse escrever esse número todo, eu poderia colocar um underscore entre os zeros aqui para a gente conseguir ver bem direitinho aonde estão as casas decimais, né? Que normalmente a gente pode fazer dessa forma, de uma forma melhor de visualizar quantos zeros tem, por exemplo. É uma outra forma também que pode ser escrita em números muito grandes que não usa notação científica, tá bom? Outra coisa interessante que a gente pode abordar aqui é que algumas pessoas utilizaram o input para colocar um certo valor, né? E trabalhar com ele, né? Como, por exemplo, calcular a área de uma circunferência. Bom, a gente tem que ter um certo cuidado porque é o seguinte, vamos lá. Vamos pedir que um input, ele peça, por exemplo, digite um número, tá? E aí eu retorno para ver que é um x. Vou rodar essa célula. Ele vai pedir para eu digitar um número. Então, por exemplo, eu vou digitar o número 6. Certo? Quando eu digito um 6, o que ele está fazendo aqui? Eu tô incluindo o valor que eu inputei, que eu coloquei, dentro da variável x. Então, se eu ver x, olha só. X agora, ele tem um 6, mas esse 6 está entre aspas simples. O que isso significa? Existe uma função embutida no Python, que é o type. Esse type, tanto que mudou o type, né? Esse type, ele vê o tipo de objeto que está sendo colocado. Que tipo de objeto ele é? Então, se eu colocar o x aqui dentro, para ver quem é esse x, olha só. O tipo desse x, dessa variável x, é um tipo str, que é justamente uma string. Poxa, mas a gente está esperando um número. Eu pedi para digitar um número e está me retornando um texto.
não faz muito sentido. A gente quer que retorne um número mesmo. Então, nesse caso, antes do input, a gente vai englobar todo mundo que está lá em algo que a gente quer. Por exemplo, eu quero que seja um número float. O que é um número float? É um número flutuante que tem vírgula, como se fosse um número quebrado, a gente vai querer um float. Se eu retornar isso aqui e rodar, e digitar um número, por exemplo, um número 6, ele vai dar certo, e quando eu for ver quem é x, agora vai ser 6.0. Por que deu 6.0? Porque eu fiz com que aquele número que estava aqui dentro se transformasse num número float. Mas eu não quero que retorne 6.0, eu quero que retorne um inteiro, né? Então, a gente pode dizer um int. Nesse caso aqui, se eu rodar e digitar 6 novamente, né? Olha só. Se eu rodar aqui no x, pronto, ficou um 6 e não tem aquela aspas. Se eu rodar para ver o tipo, a gente tem que é no tipo inteiro. Então, é o número mesmo e a gente pode trabalhar, por exemplo, com mais um aqui, né? Então, fica 7. Digo isso porque se eu não colocasse isso e pedisse para imputar e o retornar, sempre vai retornar uma string. Se eu colocar aqui 6, agora o meu número está 6. Se eu rodar essa célula, ele vai dar um erro porque eu não consigo concatenar. Eu não consigo juntar uma string com um valor. Tá entendendo? Então, ele não está reconhecendo como número, como eu queria que esse input tivesse. Então, quando vocês estiverem usando um input, saiba que vocês têm que saber, saiba o que é que você quer nele. Se você quer um inteiro, se você quer um float, ou quer deixar mesmo que seja um texto, por exemplo, se você peça para digitar o nome da pessoa. Tá certo? Então, vou voltar aqui para um float, por exemplo, digite um número, dá mais um espaçozinho, e eu vou digitar um número, por exemplo, 14.3. Agora eu posso rodar, vai dar certo e o tipo vai ser do tipo float, tá? Então, só essas coisas que eu queria pontuar sobre algumas coisas que eu observei nas respostas de vocês. E agora sim, a gente pode começar a nossa aula de agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que eu venho falando para vocês que as nossas aulas são uma construção de pensamento. Então, a gente começou modificando números, olhando como os números funcionam, fazendo operações, criando funções que retornam algum valor, certo? Mas a gente quer aumentar a quantidade de números. A gente tem que ter uma coleção de números. Então, se a gente está querendo construir, por exemplo, um gráfico, a gente não pode ter só um único número. A gente precisa ter pelo menos um par de números para colocar um ponto dentro de um gráfico. Então, para isso, a gente precisa de algumas coisas importantes, que no caso seria os containers do Python, né? Que são objetos que agrupam valores. Então, por isso que a gente faz uma introdução a listas e tuplas. As listas, galera, são uma coleção, tá, de valores que são, vou anotar aqui, as listas, elas são uma coleção de números, tá? Que são ordenados, tá? E mutáveis. Eu consigo modificar os valores que estão ali dentro. Então, por exemplo, eu tenho uma coleção de números que eu vou dizer assim, ó. X vai ser igual. Eu vou abrir um colchete. Esse colchete está me dizendo que recebe uma lista. Então, por exemplo, eu vou colocar os números 9.25, 11, 13.5, 15, 15.75. E se eu rodar isso aqui, eu estava colocando todos os valores e separando por vírgula. Se eu rodar para ver quem é o x, ele vai me retornar justamente uma lista. Então, isso aqui é uma lista com valores que estão aqui dentro. E uma coisa interessante sobre isso é como são números que são ordenados, eles seguem uma ordem de índice. Por isso que eu vou colocar aqui para vocês uma imagenzinha legal para a gente observar bem. Eu coloquei esses números justamente para fazer sentido com essa imagem. Olha só, cada número, imagine que esse aqui é como se fossem pequenos blocozinhos que se encaixam, que são juntos, são containerzinhos, tá? Com os valores. Cada valor atribuído nele, eles têm um índice associado. Então, por exemplo, em Python, todo o primeiro valor numa lista e um container, qualquer coisa que for uma coleção de dados, o primeiro índice sempre vai ser 0, tá? Então, o valor 9.25 é o índice 0, o valor 11 é o índice 1, por aí vai.
E quando a gente pega o negativo, o índice negativo, é como se eu estivesse olhando de trás para frente. Então, por exemplo, o último índice aqui, o 15,75, ele também pode ser um índice 4, porque aqui é 0, 1, 2, 3, 4, é o índice 4. Mas se eu for pegar o negativo, ele pode ser o menos 1. Então, o último elemento sempre vai ser menos 1. E aí, cada vez que eu vou diminuir, ele vai de trás para frente. Então, 15 é menos 2, 13,5 é menos 3 e por aí vai. Vamos ver como funciona isso? Então, o x, que é esse aqui que eu me defini aqui em cima, eu posso, por exemplo, acessar o índice dele por essa colchete, tá? Eu vou literalmente escrever e colocar um colchete do lado. Então, se eu colocar o índice 0 aqui dentro e retornar, olha só, ele vai me retornar o primeiro valor que tem nessa lista. Ah, mas eu quero o último elemento. Eu boto x, eu posso escrever, por exemplo, 4 aqui, e ele vai me retornar o último valor, que é 15,75, que é o índice daqui. Mas, às vezes, a gente não sabe qual o tamanho dessa lista. Às vezes pode ser uma lista muito grande, aí você vai ter que ficar contando, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, uma coisa do tipo, para chegar aqui, o último índice é o 4. Existe justamente os índices negativos para isso, porque o menos 1 sempre vai ser o último elemento daquela lista. Então, eu posso fazer da mesma coisa, acessar com menos 1, e olha só, vai também retornar o 15,75. Então, existem essas formas que a gente possa acessar os índices. Os índices, eles também podem ser como se eu atribuísse, modificasse aquele índice em específico para um outro valor. Por exemplo, digamos que eu quero pegar esse índice aqui e eu não quero que ele seja o número 11. Eu quero que ele seja o número 12, por exemplo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, qual é o índice dele? Eu tenho 0, 1. Então, o índice dele é 1. Então, eu vou acessar 1, vamos ver se ele é isso mesmo. Certo, é o 11 mesmo. Eu quero que esse 11, tá? Eu estou acessando esse cara, o índice, tá? Agora eu quero que ele seja ele mais 1, tá? Outra forma de fazer isso é pegando sono mais 1, né? Dessa forma aqui que a gente tinha aprendido na última aula. Mas só por questão de didática, vamos escrever desse jeito e a gente vai modificar a outra da mesma forma, tá? Se eu rodar esse daqui, ele não vai me retornar nada, mas vamos ver quem é o x agora. Olha só, eu modifiquei o x, então quando eu chamo x, esse meu x agora, ele trocou esse 11 por esse 12 aqui. Então, não que ele trocou, ele modificou aquele valor, tá? Se eu quisesse agora modificar esse 13,5 para ser 23,5, ou seja, somar mais 10. Então, eu posso pegar que é o índice dele é 2, porque é 0, 1, 2, então o índice 2 vai ser a soma dele mesmo mais 10. Se eu retornar isso aqui, ele deu certo, deu tudo certo, então vamos ver quem é x. Pronto, agora o x, ó, ele modificou esse valor para 23,5, tá certo? Eu posso também fazer outras brincadeirinhas com isso, eu posso adicionar, porque assim, as listas em si, como elas são mutáveis, eu consigo manipular os elementos que estão lá dentro. Então, por exemplo, existem métodos que são na verdade, são atributos que o Python permite que manipule aquelas listas. E a gente acessa esses atributos fazendo o seguinte, ó, esses métodos, né, no caso. A gente coloca o x, aquela minha lista, lembre-se, meu x é esse cara aqui, tá bom? Opa, desculpa. X é esse cara aqui. Eu posso acessar, tá, com um ponto. Quando eu coloco um ponto, eu, sem fazer nada, sem apertar botão nenhum, até o Colab me avisa que eu posso ter várias coisas que eu posso fazer. Eu posso um append, um clear, copy, count, ou sejam várias formas, né? Se eu colocar aqui o append, por exemplo, o que o append faz? O append, ele adiciona um objeto no final da lista. Então, por exemplo, se eu colocar o 20 aqui, ele não vai acontecer nada, mas quando eu ver o x novamente, olha só, ele pegou toda aquela lista e no final dela, ela adicionou um valor, no valor 20. Ah, ok. E se eu quisesse eliminar o último valor? Para eliminar o último valor, a gente coloca o x e a gente vai usar o outro método que seria o pop, tá? O pop, olha só. Vamos ver que aparece aqui. O pop, ele remove e retorna o índice, o item daquele índice. Então, por exemplo, eu quero que ele já como padrão, vocês se lembram quando a gente estava falando de função? Vocês viram que
o parâmetro aqui, ele diz que o índice ele vai retornar o -1. O que isso significa? Que ele vai eliminar o último índice. Olha só, ele vai eliminar o último índice e vai te retornar o quê? Quem é o valor desse último índice? Então, se eu fizer isso aqui, ele vai me retornar o último índice. Pronto, ele me retornou o último índice, não, pergunto, o último valor, tá? Que foi 20. E ele eliminou ele. Então, vamos ver quem é o X agora. Olha só, ele retornou essa lista aqui, eliminando o último valor. Outra coisa também que eu posso fazer é inserir um novo valor a partir do índice. Por exemplo, eu tenho tudo isso aqui. Eu quero adicionar um 13 depois... eu quero adicionar oh meu Deus, um 13 antes do 12, pronto, porque eu quero acessar o índice 1. Então, por exemplo, eu vou fazer um x.insert, que eu vou inserir e ele vai receber dois parâmetros. Ele vai receber o índice da onde que eu quero, então eu quero que ele seja no índice 1, ou seja, 0, 1, eu quero que ele fique bem aqui. E que número que eu vou colocar? Por exemplo, 10 ou 13, tá? Vou botar 10. Se eu rodar isso aqui, ele não vai me retornar nada, mas vamos ver quem é o X. Olha só, eu queria exatamente um número aqui de índice 1, que o valor dele fosse 10, que viesse antes dos 12. Então, eu consigo fazer manipulação. Olha só quantas manipulações a gente pode fazer, além de acessar o índice, mas também modificar o valor que está associado àquele índice, inserir novos valores, tanto no final como retirar, tá bom? Então, existe toda a manipulação que a gente pode fazer em listas. Agora, como a gente viu, a gente também tem as tuplas. As tuplas também é uma coleção de números, de valores, tá? Que são também ordenados. Vou colocar aqui em cima, ó, que as tuplas, elas também é uma coleção, né? Nem coleção de números, mas de objetos, né? Também é uma coleção de objetos. Por que eu digo objetos? Porque não necessariamente é só número. Eu posso colocar texto, eu posso colocar um booleano, que a gente vai aprender na próxima aula. A gente pode colocar floats inteiros, etc. Então, pode ter vários objetos diferentes dentro da mesma lista, tá? Então, as tuplas também, ela pode ser uma coleção de objetos que são também ordenados, mas são não mutáveis, ou seja, eu não consigo fazer essas operações, não existe esses tipos de métodos que a gente utiliza aqui, essas operações de colocar, mudar, aplicar, apagar, não tem isso dentro das tuplas. As tuplas são objetos, são coleção, containers, né, não mutáveis. E como é que a gente reconhece isso? Então, eu vou pegar o próprio X, tá bom? Aqui, cadê aquele meu X aqui? Esse X aqui. Tá? Eu vou copiar e jogar aqui embaixo. O meu X, para representar uma tupla, eu coloco entre parênteses. Então, se eu retornar um X aqui, olha só, ele vai me retornar isso. Então, uma tupla é quando está entre esses parênteses. Olha só, se eu quisesse, por exemplo, fazer isso aqui. Aqui o índice, eu vou pegar, eu posso também, se são ordenados, eu consigo acessar pelo índice. O primeiro índice desse X é 9,25. Se eu quisesse, por exemplo, pegar esse primeiro índice e somar com mais um, ele vai me retornar um erro. Eu não consigo somar esse 9,5 com mais um. Olha só o que ele diz, objetos não suportam esse tipo de coisa, porque ele não permite modificações. Eu não tenho esse tipo de coisa. Então, para a gente ver, a gente aprendeu que existe essa função do Python, o type, que a gente vê o que tipo de valor ele é. Se eu perguntar o que é o X, ele vai me retornar que é uma tupla. Então, a gente pode trabalhar com isso. Vocês podem estar perguntando assim, então, por que eu iria trabalhar com um tipo de lista que eu não consigo modificar nada nela? A não ser que eu vá lá naquela tupla em específico e modificar manualmente, ou, por exemplo, transformando numa lista e depois voltando para a tupla, fazendo um maior trabalhão para mudar. Porque é o seguinte, as tuplas, elas são ótimas quando você quer descompactar valores. Então, vou escrever aqui, ó. Tuplas são ótimas para descompactar valores. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma função para vocês entenderem muito bem. Então, vamos pensar que eu quero criar uma função que me retorne a área e o perímetro de um retângulo. E dentro desse retângulo,
eu vou inserir uma tupla. Então, vamos pensar bem assim, vou definir uma função que vai calcular a área e o perímetro, tá? Então, ele vai retornar, eu quero que tenha, na verdade, não, vou colocar ainda não aqui. Vamos pensar aqui, certo? Eu quero receber nessa minha função uma tupla. Então, eu vou botar aqui, vai ser um retângulo, retângulo, tá? E aí ele vai receber uma tupla. A gente viu que os valores das tuplas, por ser ordenados, eu consigo acessar por índice. Então, o que acontece? Ele vai me retornar, eu vou querer que seja uma tupla, né, que tenha dois valores, que seja o comprimento e a largura. Então, o comprimento vai ser retângulo, vai ser o primeiro índice, tá? O primeiro índice daquela tupla. E a largura vai ser retângulo, vai ser o próximo item, que seria o outro, né? O 1. Ou menos 1, porque a gente pode ver que todo último número é representado por menos 1, índice menos 1. E então a área, que a gente sabe, é comprimento vezes a largura. E o perímetro? O perímetro, ele é comprimento mais largura, né? Somando todo mundo, que é a mesma coisa, eu pego duas vezes a soma de comprimento mais a largura. Então, é comprimento mais largura, mais comprimento mais a largura, mesma coisa. Então, ele vai me retornar também uma tupla. Por que ele vai me retornar uma tupla? Que eu vou colocar assim, que ele vai me retornar área e perímetro. Ele vai me retornar os dois valores, e esses dois valores, do jeito que ele está escrito dessa forma, vai retornar uma tupla. Então, vamos entender bem o que isso aqui está acontecendo, ó. Se eu disser assim, um retângulo, o meu retângulo, ele tem os valores 5 e 3. Ele tem comprimento 5 e largura 3. Se eu pegar aqui retângulo para ver quem é esse valor, ele vai me retornar uma tupla. Se eu acessar o primeiro índice, é o 5. Se eu retornar o último índice, que eu sei que é o 1, é 3. Ou eu posso escrever menos 1 aqui. É 3 também. Então, ele está fazendo tudo certo. Então, eu consigo acessar. Então, eu quero colocar esse retângulo aqui dentro dessa área para ver como é que funciona, se meu cálculo está certo. Então, vamos lá. Então, minha função é calcular área, perímetro. Vamos colocar o retângulo aqui dentro para ver, para ver quem ele é. Ele reconhece, não é definido. Oh, eu não rodei essa célula, perdão. Pronto. Vamos retornar aqui de novo. Não é definido? Nossa, que é isso? Será que eu tô... Ah, eu tinha escrito errado, perdão. Certo. Então, ele me retornou também uma tupla. E por que eu disse que são ótimas para descompactar? Porque eu posso atribuir para ela, antes da função, eu posso atribuir duas variáveis, que as duas variáveis na mesma ordem vai receber o 15 e o 16. Então, por exemplo, eu quero que a área e o perímetro receba 15 e 16 nessa ordem. Se eu rodar isso aqui, ele não vai acontecer nada, mas vamos ver quem é a área. A área vai ser 15 e o perímetro vai ser 16. Então, eu descompactei, ou seja, eu tirei os valores dentro de uma tupla e associei cada valor na sua ordem a uma variável. Então, tuplas são ótimas para a gente fazer isso, ok? Outra coisa interessante que a gente pode falar, porque é o seguinte, até o momento a gente está se preparando para fazer gráficos. A gente já entendeu como é que a gente faz uma coleção de valores, agora a gente precisa de umas outras coisas que a gente vem falando, mas não diretamente, que é no caso das strings. Então, vamos lá colocar uma introdução a strings. Então, as strings, elas são textos, certo? Elas são coisas que a gente escreve tal como o texto que a gente viu. A gente pode colocar uma string dentro de uma aspa simples. Então, por exemplo, olá, mundo. Certo? Ela vai me retornar uma string. Eu posso colocar entre aspas duplas, olá, mundo, ou olá, Brasil, tá? Ele também me retorna. E eu consigo colocar entre aspas triplas, que dentro dela eu consigo colocar um texto maior. Aqui é um texto maior, onde eu consigo escrever um textão, né? Vamos retornar isso aqui. Olha como ele me retornou. Ele me retornou, inclusive, com esses
barra N, né? Várias barra N. Por que que isso está acontecendo? Se eu colocasse tudo isso aqui dentro de um print que a gente aprendeu na última aula, que mostra um valor, mostra uma string, mostra o que a gente quer. Se eu rodar isso aqui, olha o que vai aparecer para mim, o meu texto todinho. Por quê? O que é que isso aqui significa? Acontece que esse menos, essa barra N aqui, ela é basicamente um espaçamento. Eu quero que espaço aqui. Esse aqui é justamente o mesmo espaço. Então, você pode colocar esse espaço com esse menoszinho aqui, ou barra N, que dá tudo certo. Tá bom? Então, a gente pode ver, por exemplo, que isso aqui, se eu colocar esse textão aqui e pedir para ver o tipo dele, vamos ver, ele vai me retornar uma string. Então, tá tudo certo. Você se lembra quando a gente tentou somar um valor que a gente fez assim, né? Por exemplo, x é igual a input, a gente fez assim, né? Digite um número, né? E aí, a gente fez isso aqui, por exemplo, 6, né? Aí, a gente viu que era uma string e pegou x mais 1, aí ele retornou esse erro aqui, né? Que não pode concatenar. Pronto. O que que acontece? Dentro de strings, esse mais, ele não tem a função como mais de somar um número com outro. Ele tem a função de concatenar. Então, por isso que vou apagar só para não ter esse erro aqui. Esse concatenar é justamente isso. Se eu tivesse, por exemplo, uma frase 1, por exemplo, olá, e a frase 2, uma frase 2, mundo, eu posso concatenar com esse maisinho. Então, frase 1, eu vou concatenar com um espaço, tá? Coloquei uma string com um espaço, mais frase 2. Então, eu estou concatenando com esse mais. Então, esse mais, ele junta todo mundo dentro de uma frase só. Por isso que ele não tinha entendido como é que ia fazer isso com um número, porque na matemática, esse mais, ele significa que vai somar dois valores. E quando a gente está trabalhando com strings, ele vai concatenar, juntar todo mundo, tá bom? E strings, se vocês perceberem aqui, strings nada mais é do que uma coleção de letras, né, de caracteres. Então, se é uma coleção de coisas ordenadas, eu também consigo usar tanto métodos, né, que eu posso modificar elas, também eu consigo utilizar a questão do índice. Então, por exemplo, se eu usar o texto aqui, por exemplo, Deus não joga dados, certo? E eu quiser acessar partes desse texto, né? Eu coloquei em inglês aqui. Eu consigo também usar os índices, né? Então, cada caractere aqui representa um índice específico. Então, D aqui é o índice 0, tá? O E aqui é o índice 1 e por aí vai. Então, se eu quiser pegar a palavra Deus, por exemplo, eu poderia começar com o índice 0, tá? E até o S aqui. Então, é 0, 1, 2, 3. Boto 3. Se eu rodar isso aqui, perdão, porque como eu quero até o S, eu tenho que adicionar mais um índice. Por quê? O que que acontece? Os índices, toda vez que a gente coloca aqui, esse aqui inclui aquele valor, e o próximo valor, ele exclui aquele próximo valor. Você vai pegar aquele menos 1. Então, nesse caso aqui, ele vai pegar, ó, 1, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Só que como eu quero pegar o S, eu tenho que considerar mais um, que é 4. Então, se eu rodar aqui, Deus pega todo mundo. Inclusive, esse espacinho aqui, ele também é considerado um caractere. Então, se eu pegasse até 5, né, ele vai me retornar Deus e um espaço, tá certo? Uma coisa importante que eu acho que eu deixei de mencionar aqui é que os índices, eles também podem ser trabalhados, não por isso, assim, a gente tem um início e tem um fim, tá? Mas a gente pode considerar sem um número específico. Por exemplo, se eu pegar um texto e botar só assim, por exemplo, se eu rodar essa célula, ele vai reconhecer todo mundo. Porque o que acontece? No Python, o início e o fim, ele está sendo dividido entre esses dois pontos. O que vem antes é o início e o que vem depois é o final. Se eu não falar para o Python nada, ele vai dizer assim, ó, o início vai ser o início e o final vai ser até o final. Então, por exemplo, se eu não, nesse caso aqui, eu considerasse o início como nada, eu não estou especificando nada para o Python, ele já reconhece, ó, ela está querendo que o seja desde o início. E o final seja até 5,
Olha só, ele vai reconhecer todo mundo exatamente do jeito que tá. Ou se eu quisesse pegar do 5 e eu não estou especificando nada do final, ele vai pegar do índice 0 ou do índice 5 até o final, não joga dados. Tá entendendo? Então a gente pode fazer isso, inclusive também quando a gente estava aqui trabalhando com as listas, né? Então a gente consegue também utilizar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, no X aqui, ó, vou copiar só para vocês darem uma olhada. Se eu quisesse pegar uma parte dele para acessar um slice, que na verdade se diz, é um slice, uma partição, e se eu quisesse pegar só esses dois números aqui, eu quero uma partezinha dessa lista, né? A gente sabe que esse aqui é o índice 1, né? Do índice 1 até esse aqui é o índice 2, né? Mas se se eu colocar 2 aqui, ele vai me retornar só um 11, ó. Vamos ver como é que vai ser, ó. Ele vai me retornar só o 11. Olha aí. Mas eu quero esse valor também. Se eu quero adicionar esse valor, eu tenho que colocar mais um daquele índice, porque ele sempre vai excluir um a mais. Então, eu tenho que colocar até 3 aqui, olha só. Então, eu consigo fazer isso. Então, um slice, o nome que a gente chama disso. Deixa eu só escrever, né? Consigo fazer um slice, né? Para fazer justamente esse corte, tá certo? Bom, voltando aqui para a parte textual, a gente percebe que também pode fazer essas manipulações dessas strings. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui... Opa! Nossa, eu apaguei o coisa, mas... Pronto. Se eu quisesse, por exemplo, um texto aqui, um título do nosso, né? Que seria uma introdução à programação Python UFC. Se eu quisesse, por exemplo, usar um método, tanto que quando eu botei um ponto, olha só, ele já me mostrou várias coisas que eu consigo fazer com isso, porque ele reconhece que isso aqui é um texto, né? Então, eu posso usar, por exemplo, o upper, né? O upper que tá aqui, ó, um upper. E o que esse upper faz? Ele simplesmente... deixa todas as letras em maiúsculas, olha só. Todo mundo com letra maiúscula. Ah, mas não quero isso, eu quero que seja minúscula. Usa o lower. Vamos ver. Ele retorna todo mundo minúsculo. Ah, mas eu quero, por exemplo, que o título, ele seja... Cada letra seja em maiúscula. Eu posso usar o capitalize que tem aqui, né? É o capitalize? Vamos ver se é esse aqui mesmo. Não, não é, desculpa. O capitalize só deixa o primeiro em maiúscula, não é o capitalize, é o... Deixa eu ver se é o título, eu acho. Vamos ver se é esse aqui mesmo. Ele deixa cada letra, a primeira letra de cada palavra em maiúscula, tá? Existe também um split, que é muito usado, por exemplo, o título vai ser split. O que esse split está fazendo? Ele vai pegar toda a string, tá? Toda a string aqui, e vai splitar onde o delimitador vai ser o espaço, ou seja, e vai transformar numa lista. Olha só, ele fez exatamente, ele pegou os espaços e onde estava o espaço, coloca lá. Então, isso aqui é uma lista de strings, tá? Com os objetos são strings. A gente pode também splitar, não colocando o delimitador como espaço, mas a gente pode atribuir outra coisa, por exemplo. Se eu colocar aqui o título e splitar, e que o meu delimitador é esse espaçozinho, por exemplo, olha só o que vai acontecer. Ele vai separar todo mundo que vem antes e depois dele. Então, ele é o separador universal que eu estou usando nesse caso aqui. Ele vai separar essa string dessa outra string, tá? Outra coisa também é que se você tem por exemplo, vamos usar esse cara aqui como se fosse uma lista de strings. Então, se a gente dá uma olhada rapidinho quem é esse cara, a gente já sabe que ele é justamente essa lista aqui, tá bom? Que a gente definiu lá em cima. Se a gente quisesse juntar todo mundo novamente, a gente quer fazer agora que ele volte a ser uma string total, eu posso usar espaços aqui, tá? Que eu tô dizendo que eu quero juntar todo mundo e que a junção deles seja um espaço. E bote ponto join, que eu vou juntar todo mundo, que vai ser essa lista de strings. Se eu dar uma olhada aqui, rodar essa célula, olha só, ele rodou todo mundo. Não entendeu muito bem? Vamos ver que o separador seja um tracinho, por exemplo. Olha o que vai acontecer.
ele vai juntar todo mundo em que o que juntou todo mundo vai ser esses tracinhos aqui. Ou, sei lá, uma hashtag, não sei, não faz sentido, mas olha só, vai colocar todo mundo aqui. Ou se eu colocasse um menos N aqui, certo? Ele vai fazer isso. Mas vamos botar isso aqui dentro de um print, por exemplo, para ver o que vai acontecer. Olha só, ele fez exatamente isso, porque ele está juntando todo mundo com aquele N que a gente viu que ele quebra, né? E quando eu boto dentro do print, ele mostra uma palavra uma abaixo da outra, tá certo? Última coisa que eu queria falar para vocês em relação a isso é que existe uma função do Python embutida que é o len, tá? Esse len, ele conta quantos dados existem dentro de alguma coisa. Por exemplo, dentro dessa lista de string aqui, ó, se a gente rodar, olha só, ele vai me retornar que é 7. Por que é 7? Olha só, quem é a lista de string? A lista de string, ela são uma coleção de valores e quantos elementos tem dentro dela? Tem 7, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E como é que eu vejo isso? Usando o len. Ah, mas isso funciona também em texto? Também funciona. Vamos pegar um texto aqui, ó. O título, pronto. O título, eu vou copiar aqui para vocês darem uma olhada aqui do título e jogar aqui embaixo só para vocês verem. Bota aqui, criar outro, perdão. O título aqui, tá? Se eu jogar o len dentro desse título, o que ele vai me retornar? Ele não vai me retornar um número de elementos que tem igual aqui. Ele vai me retornar um número de caracteres que tem aqui. Se eu rodar, ele vai me dar 41, porque existe 41 caracteres aqui, incluindo os espaços em brancos, que ele também considera um caractere, tá? Bom, a gente já viu muitas coisas que envolvem strings, listas, mas existe também uma outra coisa que eu percebi que vocês fizerem algumas na resolução dos exercícios de vocês. A gente falou um pouquinho dele na última aula sobre print, mas também a gente não viu como manipular o texto dentro dessas strings, dentro desses prints. Nesse caso, a gente pode trabalhar de N maneiras. Eu vou mostrar para vocês aqui apenas duas. Tá bom? Uma é que é muito usada, que se chama f-strings, tá? Essa é muito utilizada, tá bom? As f-strings, olha só, se eu tivesse assim, que eu vou atribuir duas variáveis, por exemplo, número de exoplanetas, por exemplo, 5.500, tá? Ou poderia escrever dessa forma aqui, que a gente aprendeu hoje, e que hoje vai ser a data, por exemplo, hoje é 5 de maio de 2024, coloquei dentro de uma string. Então, se eu quisesse, por exemplo, colocar assim, um print, e dentro desse print que eu quero que esse valor aqui e isso daqui apareça dentro dele. Para fazer isso, eu vou botar um F aqui dentro, tá? Um F, e aí eu abro as aspas duplas ou aspas simples, tanto faz, tá bom? Que eu vou começar um texto que tem daqui dentro. Então, para escrever um texto, eu quero colocar assim, ó, hoje, que dia é hoje? Eu quero escrever que seja essa variável hoje aqui. Tem esse número de exoplanetas descobertos, por exemplo. Mas eu quero que essas variáveis apareçam aqui. Para elas aparecerem, eu coloco entre chaves, tá? Entre essas variáveis, tá bom? E aí, o valor dessa variável, ela vai aparecer aqui, e o valor dessa variável vai aparecer aqui. Então, se eu rodar essa célula, olha só, deixa eu apagar isso aqui. Olha o que vai aparecer. Hoje, 5 de maio de 2023, existem 5.500 exoplanetas descobertos. Olha só como que legal. Então, f-strings, eu consigo colocar dentro daquele print os valores das variáveis. Então, se eu modificar essa variável para 10.500, olha só, o 10.500 também aparece no print. Então, isso aqui é muito ótimo para você. Aqui é ótimo para você observar como é que aquelas variáveis elas vão estar no final daquele print. Existe outras formas de fazer isso? Existe um format que ficou um pouco mais obsoleto na utilização, mas é a mesma função do F, vem de format, né, de formatar. E existe também que você meio que concatena todo mundo só colocando uma vírgula, por exemplo. Mas aí você tem que escrever o texto, por exemplo, hoje, que é aquela variável hoje. Depois, o texto existem
bota um espaço, que eu tenho que colocar um espaço, né? Vírgula, número, exoplanetas, vírgula, exoplanetas descobertos. Deixa eu colocar aqui um espaço também. Isso é uma outra forma, que eu estou concatenando todo mundo a partir dessa vírgula. Se eu rodar isso aqui, ele também me dá todo mundo a mesma resposta, né? Então, existem essas duas formas, mas essa forma aqui é bem mais... confesso que eu acho até mais bonito de escrever, né? Mas existe, como eu falei, o format, mas ele está obsoleto hoje em dia, tá bom? Outra coisa interessante também, que a gente está falando aqui de strings, etc. Existe também uma coisa que a gente usa muito, bastante para documentar, porque quando você está aqui estudando, às vezes você não se lembra, por exemplo, o que o len faz. Não lembra o que o len faz. Poxa, a gente pode fazer um comentário dentro da célula executável que esse texto que eu vou escrever, ele não vai ser executado, ou seja, o Python não vai reconhecer tudo que está com esse jogo da velha como alguma coisa executável. Então, eu posso escrever texto normalmente em português, por exemplo. Eu posso dizer o que esse len significa. A função, por exemplo, a função len retorna o número de caractere que existe numa string. Se eu rodar isso aqui, ele vai me retornar 41, ele só vai rodar o que tem aqui, e tudo que está dentro desse jogo da velha, ele não vai reconhecer como algo executável. Isso é ótimo para você fazer a documentação dos seus códigos, das suas aulas, alguma coisa. Porque aí você vai se lembrar daqui a 10 anos do que é que você fez antes, tá? Outra coisa também, que existe também como se fosse uma documentação de a função. Vamos voltar naquela função que a gente criou? Vamos ver que é essa função aqui de calcular o perímetro, tá? Vou jogar aqui lá para baixo. Olha só, para a gente fazer uma documentação de uma função, se chama docScreens. E ela usa exatamente aquelas aspas triplas que a gente usa. E essas aspas triplas, elas ficam bem aqui, exatamente entre o definir e todo o teu resto do teu código, da tua função, tá bom? Então, aqui você normalmente diz o que aquela função faz. Nesse caso aqui, essa função calcula a área e o perímetro de um retângulo. O que eu posso dizer aqui? Que os parâmetros, normalmente, do jeito que eu estou escrevendo aqui, eles é um tipo de norma. Opa, desculpa, eu rodei sem querer. É um tipo de norma que docScreens. Então, eu vou colocar assim parâmetros, eu vou botar uns trecinhos. Esse aqui é uma norma meio que do NumPy, tá? Esse parâmetro aqui, o que ele espera? Ele espera o retângulo e que esse retângulo ele seja uma tupla, certo? Ele quer que seja uma tupla. E ele retorna o quê? Ele retorna, vou botar esse tracinho aqui, vocês já vão ver porque que eu uso esse tracinho. Ele retorna uma tupla, ele retorna uma tupla com os valores de área e perímetro. Então, perímetro. Pronto. Se eu rodar aqui, não vai acontecer nada, porque esse aqui é um texto. Mas, se, por exemplo, se eu colocar aqui calcular, eu vou copiar aqui para não escrever certinho. Olha só. E abro aqui dentro. Se eu colocar o meu mouse aqui em cima, olha só, ele vai aparecer, inclusive, aquele texto lá. Viu como as palavras parâmetros retorna? Eles ficaram até em negritos. Eles ficaram negritos justamente por causa dessas formazinhas aqui, ó. Então, ó, essa minha função, ela retorna. Então, aquele texto que eu fiz, ele apareceu na documentação. Então, é ótimo para quem você está fazendo e consegue, né, ler o que é que a tua função faz, o que ela precisa e o que ela retorna, né? Você, inclusive, pode usar o help, né, a função do Python e procurar aqui. E olha só. Ah, ele deu erro porque ele... Desculpa, perdão. Pronto. Se eu colocar o help aqui, ele me retorna exatamente aquele texto, que ele já está me dizendo assim, olha, essa é a minha função para a gente utilizar e o que ela faz, tá bom? Nas notas de aulas, eu coloquei 2 exemplos de, como eu posso dizer, de convenções, de normas populares de como é que a gente escreve docScreens, né? Tem o do Google, tem o do NumPy, que esse aqui tá aparecendo, não é 100% igual ao do NumPy espera. Vocês clicam lá, existe como fazer isso, como é que tem uma documentação legal, tudo isso, tá? Agora que a gente já tem um conhecimento de como
como a gente trabalha com coleções de números, o que é strings e etc., a gente pode finalmente chegar na parte de plotar um gráfico. Para a gente plotar um gráfico, a gente usa a biblioteca chamada matplotlib. Essa função, ela é uma plotagem básica, né, que é a principal do Python, serve para plotagem científica, e ela tem uma coleção de módulos dela, e a principal delas é o pyplot, que é onde a gente usa. Não se pressione em decorar esses nomes, porque com o tempo vocês vão acabar pegando. Então, por exemplo, a gente já aprendeu sobre o NumPy, né, e agora a gente está passando para o matplotlib. Eu vou mostrar para vocês aqui o site oficial deles. Olha só. Aqui tem vários tipos de plots. Então, por exemplo, plot de linha, plot de pontos, de barra, aqueles que a gente tem, que é como se fosse folhas e raízes, eu esqueci, folhas e ramos, uma coisa assim, o nome. Tem stars, que é como se fosse a mesma da barra, mas só que é como se fosse só a linha, né? Tem distribuições estatísticas, tipo histograma, boxplot, gráfico violino, erro de barras, gráfico de pizza, esses outros aqui também, tá bom? Então, o que a gente tem? São vários gráficos que você pode fazer, gráficos em 3D também, que pode fazer com o Matplot. Nessas nossas aulas, a gente não vai abordar todos esses tipos de gráficos, mas se você aprender um e o 2 ou 3 gráficos, todos os outros eles seguem o mesmo padrão de como fazer os gráficos. Aqui a gente vai fazer 2 gráficos se baseando naquelas coleções de dados. Então, por exemplo, vamos aqui pegar, vou mostrar para vocês uma lista fictícia de dados de medições de potência registrada, tá? Com uma hora decimal do dia. Então, eu vou transformar isso aqui em listas, primeiro para a gente poder trabalhar. Então, por exemplo, eu vou chamar que a hora decimal aqui vai ser uma lista com esses valores, por exemplo, 9.25. Opa, esses valores aqui são os mesmos que a gente criou, não? Vamos lá copiar para não ficar... Cadê? Eu sei que a gente pegou esses valores aqui, ó. Né? Vamos pegar, cadê o X? Esses caras aqui são os mesmos aqui na nossa área decimal. Vamos aqui botar mesmos valores. Então, a potência aqui, vou adicionar também outra variável que vai receber essa lista. Por exemplo, 2.54, 4.10, 1.21, 3.90 e 4, tá? Agora, a gente pode criar um gráfico. Para isso, a gente precisa importar o matplotlib mais o pyplot do matplotlib. A gente tem que fazer isso aqui, importar o pyplot e o matplotlib. Como é que a gente faz isso? A gente faz assim, ó, import matplotlib .pyplot as plp. Ou seja, eu estou chamando tudo isso aqui de PLT, tá bom? Então, é assim que a gente faz o código. Isso aqui que eu acabei de escrever pode ser escrito da mesma coisa, ó. From matplotlib import pyplot as PLT. Essas duas formas são da mesma maneira. Então, isso daqui é um módulo dentro do matplotlib que permite fazer gráficos. Então, essa aqui vocês vão usar tipo o tempo todo essa linha aqui, ó, import matplotlib.pyplot as PLT. Então, vai acabar ficando na mente quantas vezes que a gente faz isso. Então, vamos lá, vamos rodar. Bom, galera, tudo que a gente vai fazer aqui, todos os gráficos, eles precisam que toda a estrutura do gráfico seja tudo dentro da mesma célula. Eu não posso quebrar aquele gráfico em 2 células diferentes, ou seja, faça aqui dentro dessa célula, cria outra célula aqui e aí continua o código. Não, tudo tem que ser dentro da mesma célula, tá certo? E para plotar é muito fácil. Olha só, a gente chama o PLT, tá? Daqui, chama o PLT, chama o PLT, ponto, que eu vou acessar agora para plotar. Então, para chamar um plot, ou seja, plot, tá? E agora eu vou plotar as duas variáveis. Eu coloco nessa ordem, ele segue, vamos botar aqui, ó. Ele recebe na ordem o X e o Y, segue exatamente nessa ordem, do X e do Y. Então, o meu X é minha hora decimal e meu Y é a potência. Potencial, né? Eu botei potência, mas é potência. Potência, tá? Então, eu vou colocar PLT show para mostrar a imagem. Se eu rodar essa célula, ele vai me mostrar. Tá demorando, mas vai dar certo. Ele mostrou aqui
o gráfico. Olha só que legal, me mostrou exatamente. Ah, mas fica complexo, né? Se eu não souber quem é o meu X e quem é o meu Y. Eu posso adicionar, antes de PLT Show, eu posso adicionar algumas coisas que vão modificar o código. Como é que a gente faz isso? A gente pode, por exemplo, PLT, e agora eu vou colocar um label nele. Eu boto um label, o rótulo, né? Para o X é X label, que é o rótulo, que é minha hora decimal do dia. Vamos rodar para ver? Olha só, ele apareceu o textozinho no rótulo do meu eixo X. Se eu quiser, por exemplo, saber o do meu Y, eu boto Y label, que seria minha potência aqui, e também a minha unidade. Olha só, aparece também. Ah, que legal. Eu posso também que esse gráfico não seja de linha, mas seja um gráfico de pontos? Posso. Inclusive, posso fazer de duas formas aqui. Como esse plot, ele está plotando, eu não estou especificando para ele qual é o tipo de plot que ele está fazendo. Inclusive, deixa eu só olhar, ó. Ele não me diz nada, mas eu posso simplesmente trocar esse plot por scatter, que é um gráfico de pontos. Se eu fizer isso aqui, ele vai me retornar exatamente isso. Olha só, tá? E aí, eu tenho um gráfico de pontos. Bom, existe também algumas personalização que a gente pode fazer com a aparência dos gráficos. Eu vou aqui copiar para vocês algumas coisas que a gente pode fazer, tá bom? Ó. Ai, meu Deus, desculpa. Esse aqui não é uma célula de... Deixa eu pegar aqui, vou apagar. Esse aqui eu tava rodando uma célula de texto dentro de uma célula de coisa. Vou só diminuir aqui a... Pronto, não sei se todo mundo consegue ver. Peraí, eu vou deixar grande mesmo, para vocês darem uma olhada nos estilos de linha. Esse estilo de linha aqui, eu posso utilizar tanto a linha sólida, tracejada com ponta pontilhada. A gente acessa isso a partir do line style, tá? É uma line style. É um parâmetro dentro desse plot aqui, ó. Dentro desse plot do Scarta, tá? No caso seria dentro do plot. O marcadores a gente acessa a partir do marker. Ah, outra coisa. Esse line style também pode ser escrito de LS, tá bom? Eu posso escrever LS em vez de line style. O marcador a gente consegue acessar pelo marker. O parâmetro se chama marker, tá? Então tem todos eles, tem círculo, diamante, ponto, mais, etc. As cores, a gente pode acessar as cores pelo parâmetro color, que também pode ser a mesma cor de um C, tá bom? São esses parâmetros que a gente pode usar. Aqui existem algumas cores, né, tem alguns códigos já, tipo preto é K, ou pode ser black, azul, B, blue, pode escrever literalmente o nome. E não é só essas cores que existem, né, você pode usar todas as cores que tem. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui uma lista de cores que existe aqui no site oficial. Todos os links que eu estou clicando e aparecendo aqui da tela estão no material de aula, tá bom? Então, por exemplo, tem as cores básicas, vocês podem usar também a paleta aqui, tá bom? Pode usar essas outras cores aqui. E existe também cores, galera, que você acessa para aquele índice RGB, né? Você também pode escrever o código, que também dá certo, tá? Quanto aqui os marcadores, além desses outros aqui, existem uns que foram criados pela comunidade, né? Por exemplo, esse aqui é um bem legal, que são marcadores de macarrão. Então, se você quiser, é só instalar aqui. Também tá o link, né, na nossa nota de aula. Ele tem aqui vários tipos de macarrão. Olha só, você consegue colocar os seus gráficos com esses tipos de macarrãozinhos aqui também. Tá bom? Vamos lá, voltar. Pronto. Então, vamos modificar um gráfico para a gente ver como é que funciona. Vamos lá criar uma funçãozinha. Por exemplo, eu vou copiar aqui um gráficozinho que seja dessa maneira aqui, tá? E que o meu deixa eu botar aqui. Vou modificar aqui alguns valores. Vamos ver quanto é aqui, ó. Vai ser o meu X e esse aqui vai ser meu Y, tá? São duas listas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos ver o len se eles estão iguais? Vamos ver. Len de y, 8 e o x, 8. Tá certo. Então a gente pode trabalhar, né? Porque eles precisam ser do mesmo tamanho para voltar dos dois lados, né? Que os dois pontos eles têm que ser, os dois, cada valor aqui um com o outro, ele tem que retornar um ponto específico. Se eu tiver uma quantidade diferente de pontos para mais ou para menos, ele não vai me retornar nada, ele vai dar um erro, né? Então vamos plotar esse gráfico aqui, PLT plot, tá? Eu só coloquei os valores, galera, só uma lista, tá? Vamos PLT plot do y com x, do x com y, PLT show. Vamos dar uma olhadinha aqui. E aí a gente começa a modificar esses caras, tá bom? Ó, tem esse gráfico aqui, tá bom? Então a gente pode modificar a linha line style. Essa line style é um parâmetro que a gente recebe e coloca aqui dentro do plot. A gente viu que a gente pode ter vários tipos de linha, 2 tracinho, tracinho, ponto. Vamos botar esse daqui, ó. Tem que escrever dessa forma aqui, ó, como se fosse uma string, né? Aqui dentro ele vai ser dessa forma. Vamos ver que ele retorna? Olha só, ficou desse jeito. Ah, beleza. E se eu quiser que cada ponto tem um marquezinho, então o marker dele vai ser, vamos pensar aqui um legal, o D de diamante. Vou colocar um D aqui. Olha só, cada ponto dele vai ser um diamantezinho. Ah, eu também quero saber que a cor, eu quero mudar a cor de tudo. Então a cor pode ser color, ou você coloca só um C, que ele também vai reconhecer. Por exemplo, vermelho, red. Olha só, ele também fez bem bonitinho. Existiam também muitas outras coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, aumentar o tamanho desse marker aqui, né? Que é o marker size. Os nomes são bem convidativos. Se você não se lembrar de todos os nomes, não tem problema. Se você vir aqui, o guia do usuário aqui no site do Matplotlib, você pode ver aqui, ó, por exemplo, styling, art code, né, várias coisas que a gente pode utilizar, né? Vamos dar uma olhadinha aqui para algumas coisas, se a gente consegue ver algumas modificações que a gente pode utilizar. Oh, não, peraí, deixa eu ver aqui em exemplos. Ah, também tem os exemplos, eu acho que ele coloca até o código, né, de como fazer tudo isso. Legal, ó, linhas e barras e marco, pronto. Então, existem muitas coisas que você pode fazer, tá, que toda a documentação mostra como faz isso, né. Eu, particularmente, não conheço todos os parâmetros que tem, existem muitos parâmetros, tá bom? Vamos ver se aparece aqui, por exemplo. Aparece, ó, parâmetros. Lá embaixo aqui a gente tem, ó, recebe o X, o Y, tem, por exemplo, nem diz aqui, né? Tá aqui, finalmente, propriedades, line style, ó, ou LS, que eu tinha falado pra vocês, line width aqui, que seria basicamente a grossura da linha. Vamos fazer isso aqui, da grossura da linha, do marker, esses outros a gente está fazendo também. Vamos lá fazer isso aqui, ó. Marker size seria o tamanho da coisa, seria do marker. Vamos usar esse line, acho que é assim, vamos ver, botar para 2, por exemplo. Ou line, está certo, né? Pronto, ficou mais grosso, não sei se vocês perceberam, mas vamos botar para 5 para vocês verem diferença. Ó, ficou bem mais grosso, né? Então, vocês conseguem ver toda a documentação e fazer tudo isso, tá bom? A gente também pode ajustar o tamanho da figura, e para ajustar a figura, a gente acessa por isso. A gente bota um PLT figure, que a gente está acessando a figura em si, e essa figura, ela pode colocar o fig size, né? Fig size vai ser o tamanho dela, e esse fig size, ele recebe uma tupla, em que a ordem é largura, né, a largura e a altura. Então, por exemplo, se eu coloco 10, 3, olha só, ele vai ficar grandão e um pouquinho baixinho, tá vendo? Então, a largura e a altura, nessa ordem. Ou a gente também pode dizer o DPI, né, que é resolução de pontos por polegadas, né? Por exemplo, botar aqui 150, ele vai ficar imenso. Olha aí, vai ficar imenso, né? Então, pronto, tem essas formas que a gente pode trabalhar também, tá?
Aí vocês podem perguntar assim, ah, galera, mas como é que a gente trabalha com múltiplas figuras? Para trabalhar com múltiplas figuras, a gente pode trabalhar ou ela do lado a lado, duas figuras, uma do ladinho da outra, ou sobrepondo uma a outra. Vou mostrar para vocês aqui duas maneiras legais de como é que a gente faz a criação de um gráfico do lado a lado, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui para vocês alguns dados alguns dados para os gráficos, né? Um X, um Y1, Y2. Eu só copiei, galera, os dadozinhos, tá? Então, o X vai de 1 a 5, 10 são valores aleatórios e Y é números aleatórios, assim como o Y2. Para a gente criar duas figuras lado a lado, existem duas maneiras de fazer, que eu gosto de fazer. Uma é utilizando algo chamado a programação de objeto orientado, uma abordagem de orientação a objeto, né? Porque o que acontece? Quando eu faço um gráfico desse, o que o Matplotlib está fazendo? Ele está acessando uma figura, tá? Ele está criando uma figura em cima de um eixo específico. Ele está chamando essa figura e aí ele está modificando aquele eixo específico. A gente pode fazer isso de uma forma manual, acessando literalmente tanto a figura quanto o eixo. Como é que a gente faz isso? Acontece que é o seguinte, se eu quiser botar um PLT subplots aqui, e aí eu vou mostrar para vocês o que é que exatamente está fazendo. Eu coloquei aqui em cima para vocês darem uma olhada. Olha só. Deixa eu só... Pronto. Olha só. Ele está me retornando... O que esse subplot está me retornando? Ele está retornando duas coisas. Ele está me retornando um fig e está me retornando um eixo. Esse fig é a própria figura. Esse eixo é o eixo, né, como se fosse uma grade num espaço vazio, não é nem espaço vazio, numa tela em branco que eu vou desenhar. Como é que isso acontece? Tá? Eu vou rodar isso aqui para vocês darem uma olhada. Acho que vai dar erro, não deu erro. O que aconteceu? Quando eu rodei essa célula aqui, não tem nada, mas ele me retornou uma tela em branco. É isso que ele está me retornando. Como a gente viu que ele te retorna duas coisas, a gente já aprendeu que se ele me retorna duas coisas, ele me retorna uma dupla, e que se ele me retorna uma dupla, eu consigo descompactar e usando um fig, nessa ordem, fig e eixo. Eu posso colocar figura e eixo aqui, inclusive, tá? Ele vai me retornar duas coisas. Se eu rodar isso, ele também vai me tornar a mesma coisa, tá? Agora, é o seguinte, aqui dentro de subplots, eu posso colocar duas coisas, né? Quantos números de linha... Porque assim, imagine comigo. Eu quero desenhar dois gráficos, um do lado do outro. Um do lado do outro eu tenho que ter um número de linhas e um número de colunas, né? Quantas linhas tem? Eu tenho uma linha, porque é uma linha e eu quero ter duas colunas, porque vai ser um gráfico do lado do outro. Se eu colocar assim, então, número de linhas vai ser uma, certo? E eu quero que o número de colunas, eu tô rodando todas as vezes para vocês verem o que vai acontecer. Vai ser duas. Se eu fizer isso, olha só o que ele vai me dar. Ele vai dar duas telas em branco. Ah, mas eu quero que tenha 4. Então, eu tenho duas linhas e duas colunas. Então, se eu tenho duas linhas e duas colunas, eu vou ter duas linhas e duas colunas, 4 gráficos. Mas como eu quero só uma linha e duas colunas, eu vou me retornar isso aqui, tá? Inclusive, eu posso fazer um fig size, que é ou seja, o tamanho da figura das duas figuras. Então, por exemplo, 10, 5. Por exemplo, 10 de largura e 10 e 5 de altura. Então, eu estou em dois gráficos aqui bem legalzinho. Então, como é que eu faço um gráfico? Para fazer um gráfico, eu tenho que acessar cada eixo. Esse eixo aqui, veja só, esse eixo aqui, ele está me dizendo que ele está agrupando, ele é orientado a objeto porque eu vou modificar alguma coisa que já foi criada. Então, eu vou ter que, dentro desse eixo, ele está recebendo, por incrível que pareça, índices. Cada índice representa um gráfico específico. Então, por exemplo, o eixo 0, o eixo 0 é o primeiro gráfico. O eixo 1 é o segundo gráfico. Se eu tivesse mais outro gráfico, 2, 3, e daí vai. É na ordem que segue. Então, por exemplo, se eu tivesse 2, 2, aqui, por exemplo, ou que seria 4 gráficos, esse daqui seria o eixo 0, eixo 1, eixo 2, eixo 3, tá certo? Então, como eu só tenho esses dois, opa, desculpa, vai dar um erro.
eu vou modificar todos os gráficos do eixo 0. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero que no eixo 0 ele me plote, eu posso ponto, plot, tá? O X, que eu defini aqui, com o Y1. Se eu rodar esses dois caras aqui, ó, olha só, ele vai me retornar esse gráfico aqui. Posso modificar outras coisas? Posso modificar. Por exemplo, no eixo 0, eu posso colocar o título dessa coisa. Se eu quiser colocar o título, se eu colocasse, por exemplo, quando eu estou acessando dessa forma, a gente tem que colocar um set, tracinho, título, tá? Então, eu vou colocar o título dele. Então, seria gráfico 1. Se eu rodar, olha só, deu certo. Se eu quiser, por exemplo, agora, um eixo do 0 seria colocar um set, que seria a legenda do rótulo aqui embaixo, do X. X label. Então, seria o eixo X. Vamos rodar. Opa, não apareceu nada. Por que não apareceu nada? Porque eu não coloquei um PLT show aqui. Vamos lá rodar. Pronto. Um eixo X. Apareceu bem direitinho. Vou diminuir aqui para acompanhar. Vou copiar esse outro aqui só para usar o do Y. Tá bom? Olha só que legal. Também vamos modificar a cor desse cara para a gente já fazer todas as modificações. Vou botar que o mark aqui é uma bolinha. E a color vai ser um red. Pronto, que legal. Pronto, agora esse é o primeiro gráfico. O segundo gráfico, eu tenho que acessar o 1. Eu vou copiar tudo isso aqui para vocês darem uma olhada. Lembrando, novamente, a gente tem que fazer toda a vida, tudo dentro do mesmo, com o mesmo código executável aqui. E eu vou trocar todo onde tem 0, eu vou trocar por 1, tá bom? Aqui eu vou fazer um gráfico do X com Y2 e agora o meu marker vai ser, por exemplo, um diamante ou um maisinho para a gente fazer diferente e a cor vai ser orange, tá? Esse aqui vai ser o gráfico 2 do eixo... Ah, eu até mudei aqui, desculpa. Esse aqui do eixo X. Pronto, eu só troquei para 1 porque ele vai fazer todas essas modificações aqui no gráfico 2, tá certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se eu não esqueci de falar de alguma coisa legal para vocês. Eu vou fazer essas modificações. Pronto, vou fazer essas modificações aqui. Galera, a outra forma também de fazer exatamente isso aqui que eu fiz é não usar essas por eixos, né? Construindo como a gente construiu aqui. A gente pode fazer da seguinte maneira, ó. Eu posso chamar um PLT figure, só acessar o figure e vou, por exemplo, criar um tamanho de uma figura. Fig size, vamos criar no mesmo tamanho desse daqui, que é 10,5. Então, vamos criar na figura 10,5. Tá? Vamos ver aqui que ele me retorna. Ele me retorna nada, né? Beleza. Então, a gente pode criar um gráfico fazendo não subplots. Aqui, ó, subplots. Eu posso usar um PLT subplot. Esse PLT subplot é assim, ó, PLT subplot. E dentro dele, ele vai ter 3 argumentos. Exatamente na mesma ordem. Olha só como ele aparece aqui. É o número de linhas, quantas linhas vai ter meu gráfico e quantas linhas de colunas vai ter meu gráfico. E o índice. O índice é que figura que eu estou mexendo agora. Então, vou ter, nesse caso, vai ser uma linha, 2 colunas e eu estou acessando o primeiro gráfico. Se eu rodar isso aqui, olha só, ele vai aparecer exatamente isso aqui, ó. Que eu estou criando só a primeira linha na primeira coluna, o primeiro coisa. Então, tudo que tem abaixo disso aqui, ele vai criar um gráfico para mim. Então, por exemplo, eu posso colocar, sem usar, por exemplo, eixo, 0, alguma coisa, posso só colocar PLT, vai ser me plotar o X com o Y1, tá? O marker, eu vou colocar outra coisa como D. E a color, aqui eu vou colocar, por exemplo, green. Vamos rodar? Pronto, rodou bem direitinho. Outra coisa que era o que eu ia falar anteriormente, é que eu posso modificar o intervalo aqui, ó. Por exemplo, eu quero que os meus pontos, eles vão... Eu não quero esse espaçozinho, por exemplo. Eu quero que meu limite aqui no X seja de 1 a 5. Então, para fazer isso, eu uso um xlim, que seria... Dentro dele eu colocasse exatamente esse intervalo, seja de 1 a 5. Se eu rodar isso aqui, olha só. Ele me retorna de 1 a 5. E se eu quisesse também modificar de Y, eu colocasse PLT YLin, que vai de 5
de 5 a 15, por exemplo, de 5 a 15. Rodando isso aqui. Olha só como funciona, também fica desse jeito. Existe uma outra maneira de fazer isso do que você colocar xlim, ylim, mas eu vou mostrar para vocês outra forma. Se vocês acharem complicado, não tem problemas, também pode usar esse xlim e o ylim. Que eu gosto muito é usar o PLT Axis, o Axis. Dentro do Axis ele vai retornar, ele já tá mostrando aqui para mim. Eu tenho que colocar uma lista que recebe exatamente nessa ordem. O valor mínimo do X, o valor máximo do X, o menor valor do Y e o maior do Y. Ele é exatamente isso. Então, eu vou ter que colocar uma lista que vai, por exemplo, nessa ordem aqui, do X e depois do Y. Então, o valor menor que eu quero do X, o maior valor do Y, do X, o menor do Y e o maior do Y. Se eu rodar isso e apagar o xlim, ele vai me retornar exatamente a mesma coisa. Então, isso daqui é a mesma forma de você escrever o xlim e o ylim. Vou até colocar, isso é o mesmo de fazer o xlim e o ylim separado, tá bom? Mas eu também existe a forma de, se eu quiser, colocar a questão dos ticks, né? De como é que eu quero o intervalos dos ticks. Então, PLT, eu vou colocar como x ticks, ou seja, como é que é o intervalo dos valores lá. Aqui, como eu vou mostrar para vocês, é uma forma muito manual de fazer. Mas quando a gente estiver manipulando a questão de arrays, que a gente vai ver logo em seguida, vocês vão ver uma outra forma legal de fazer isso. Os ticks seria o intervalo que eu quero esses valores. Então, por exemplo, eu quero que seja de 1 a 2, a 3, a 4 e a 5. Se eu rodar isso aqui, ó, ele vai me dar assim, ó, que os ticks eles estão no intervalo exatamente como eu falei, de 1 a 2, a 3, a 4 e a 5. A mesma coisa você pode fazer para Y, só coloco mudando para cá, tá bom? Ele está aparecendo esse textinho porque eu tenho que colocar um PLT show, tá? Certo. Criei a minha primeira figura, mas eu preciso criar minha segunda figura. X-ticks, desculpa. X-ticks, apaguei ali sem querer. Eu tenho que criar minha segunda figura. Então, eu já terminei de fazer o que eu tinha que fazer aqui. Agora eu posso finalmente adicionar a minha figura, a minha segunda figura do lado. Para fazer isso, eu coloco o subplot, tá? Minha linha 1 da coluna 2, que tem duas colunas, e o meu último índice é qual é o índice que eu estou acessando. Se eu rodar essa célula, ele vai me gerar um segundo valor. Então, aqui eu posso colocar as mesmas coisas. Vou copiar esses aqui, colocar aqui embaixo. E agora eu vou botar um plot, vou colocar um scatter para a gente modificar. E vai ser no Y2, por exemplo. E o markdown vai ser, por exemplo, uma estrelinha da cor azul, que é blue, né? Pronto, beleza, olha que legal. Ele me gerou o segundo gráfico. Ah, ok. E agora, se eu quisesse salvar esse gráfico, eu colocar PLT antes do show, PLT save fig. E aí você escreve o nome da figura que você quer. Minha figura bonita. E aí você coloca o ponto e a extensão dele, por exemplo, PNG. Aqui, ó. Se eu salvar, não acontece nada, mas se você vier bem aqui, ó, em arquivos, você vai ver que a sua figura ficou salva, olha só. Você clica 2 vezes e aqui ela ficou salva aqui dentro, a sua figurinha bem bonitinha. Também você pode vir aqui nesses 3 pontinhos e fazer o download, e aí ele vai para uma página para você, tá bom? Então é assim que a gente consegue salvar. A última coisa seria, ok, aprendi como fazer gráficos separados. E se eu quisesse que os 2 gráficos ficassem dentro do mesmo gráfico, né? Então, vamos lá criar vários valores aqui para vocês. Então, por exemplo, vou copiar esses gráficos aqui, ó, esses valores aqui, tá? Esses da X, X1 e X2, vamos criar um X3, vou copiar aqui do material, e um Y3, desculpa. Como é que a gente faz isso? É bem mais simples, a gente simplesmente vai chamar esses caras aqui, ó, por exemplo. Vou copiar aqui que a gente já tem, ó, plt.plot, tá? Então, vou apagar isso aqui para vocês verem. Eu quero pegar o X e plotar com o Y1. Se eu rodar isso aqui, eu vou ter esse gráfico. Se eu colocar plt.plot do X com Y2, vai me retornar
o outro gráfico, o PLT plot do x com y2, ou, perdão, com y3, vai retornar a mesma coisa, né? Calma aí. Pronto. Vamos rodar aqui novamente. Todo mundo ficou no mesmo local. Então, veja como ele, se eu não colocar esses subplots, ele simplesmente vai plotar todo mundo dentro do mesmo gráfico, do mesmo eixo, né? Então, vamos colocar algumas coisas legais aqui pra gente modificar. Por exemplo, eu quero que esse marque desse primeiro seja uma bolinha. Apareceu as bolinhas. O marker, lembrando, o marker, ele vai pegar simplesmente onde tem aqueles pontos em comuns, por exemplo, 1 com 10, naquele ponto do 1 com 10. Então, 1 com 10, ele bota um pontinho, tá? O outro eu vou colocar que seja um xzinho, tá? Aparece o xzinho aqui bem estranho, mas dá pra ver. E o outro vai ser um marker com S, que vai ser um quadrado, square, com os quadradinhos aqui. Mas, quando você faz gráficos assim, dentro do mesmo gráfico, é interessante que você, na verdade, tenha uma legenda para ele, né? Concorda comigo? Então, a gente coloca uma legenda primeiro colocando um label, ou seja, o título que aquela linha representa. Por exemplo, isso aqui seja uma equação 1, não sei. Não vai acontecer nada. Vou colocar label equação 2. Label equação 3. Não vai acontecer nada se eu rodar isso aqui, ele não simplesmente não vai reconhecer nada. Mas se eu colocar um PLT legend sem nada aqui dentro, vou colocar o show para desaparecer esses textozinhos aqui. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai adicionar pra gente aqui, ó, a legenda de o que significa todo mundo. E esse texto vem exatamente do label que a gente tinha atribuído para aquele plot em específico. A gente pode, inclusive, colocar um PLT grid, que muita gente gosta, que é colocar aquelas gradezinhas, né? Se eu colocar um grid aqui dentro, olha só, eu vou ter essas coisinhas bem legais. Outra coisa também que não tem no material, mas que eu tô usando muito agora, é se eu quisesse colocar esses tiques menores, né? Uns tiquezinhos menores. Boto o PLT minor, deixa eu só, minor tiques on. Se eu colocar um aqui, olha só que vai aparecer os tiquezinhos menores. Fica legal também, tá? Galera, antes de finalizar essa aula, já que a gente já entendeu tudo bem sobre isso, eu queria entrar num detalhe sobre introdução a cálculos com arrays, tá certo? O que acontece? Vamos imaginar que você quer fazer um gráfico seguinte. Vou pegar esse y aqui, tá? Esses dados aqui. Imagine que Imagine que você tem isso aqui, eu vou chamar de um x, tá? Essa lista aqui. E eu quero fazer que o meu y, eu quero plotar esses valores, mas que cada valor que tivesse aqui dentro, eu elevasse ao quadrado e assim eu consigo plotar. Então, eu pegaria o x e elevasse a 2, por exemplo. Olha o que aconteceu. O tipo não foi suportado. Eu não consigo pegar cada valor que tem aqui e elevar ao quadrado. Não consigo fazer isso. Por que eu não consigo fazer isso? Porque são listas. Listas, elas não permitem fazer esse tipo de operação. Para isso, existem uma coisa dentro de um NumPy chamada array. Array é como se fosse uma matriz, né? São matrizes. E como os NumPys, eles são, o NumPy em geral, eles são manipulações de matrizes em que você consegue fazer cálculos, desde cálculo matricial que você conhece em uma matriz duas dimensões, que a gente vai ver na próxima aula. As arrays, a gente consegue fazer as operações. Como? Por exemplo, eu preciso importar, eu preciso importar um NumPy, porque eu ainda não importei ele, NumPy NSP. E para eu transformar uma lista para um array, eu faço NumPy array, tá bom? E coloco toda a lista dentro desse NumPy array. Se eu rodar essa célula, ele conseguiu fazer isso. Olha que legal. Olha aqui o meu x. O meu x, ele é um array e que tem essas listas aqui. E quem é o meu y? O meu y, ele é cada elemento do x elevado ao quadrado. Então, os arrays, eles permitem fazer operações valor por valor.
Então são ótimos e bem mais rápidos de ser trabalhados do que listas. Por isso que é interessante a gente trabalhar com isso, tá bom? E também pode aproveitar e utilizar muitas outras propriedades que o NumPy permite. Por exemplo, pegar a média, min, de x, por exemplo. Se eu pegar os valores médios desse valor aqui, dá 9.4. Se eu quiser saber a median do x, ele vai me retornar também, ó, 10. E se eu quiser saber o desvio padrão de x, ele também vai me retornar um valor. Então, consigo fazer operações bem legais. Eles também permitem a gente acessar os índices, né? Já que é uma lista de valores, uma coleção de listas, eu posso acessar por índice também, por exemplo. Então, o primeiro valor dele é 10, então consigo fazer essas coisas. Eu também posso fazer um slice, né? Fazer um valor específico, por exemplo, eu quero que seja todos os valores, por exemplo, ele vai me retornar todos os valores, né? Quando não coloco nada, a gente já aprendeu que pode ser todos os valores. Mas do primeiro valor até o último, do primeiro até o último da lista, então ele também reconhece dessa forma, tá bom? Existem outras coisas também que a gente pode fazer com o NumPy, por exemplo, NumPy Sum, que é o que? É a soma de todos os elementos que tem dentro daquele array. Por exemplo, se eu colocar isso aqui no PySum, ele vai somar todo mundo que tem lá. Se eu quiser saber quantos elementos que tem lá, eu uso NumPy Size, que é para saber quantos elementos tem. Olha só, ele me retorna 5 elementos. Então, eu consigo fazer as operações, inclusive somar elemento a elemento. Por exemplo, eu vou aqui copiar para vocês. Olha só, eu tenho dados 1 a dados 2, eles são NumPy Arrays, que tem uma lista de valores aqui, certo? E eu consigo, por exemplo, chamar o dados 1 e somar dados 2. Veja só. Eu tenho que a soma, ele vai somar elemento por elemento e vai te retornar uma lista com os elementos. Então, ele está somando esse valor com esse valor, esse valor com esse valor, e aí te retorna cada valor numa lista. Ou seja, ele está fazendo uma operação de como se eu estivesse somando uma matriz com uma outra matriz. Então, por isso que NumPy são tão importantes, porque eu consigo fazer isso. Olha só, eu poderia, por exemplo, somar com escalar, por exemplo, mais 1, e aí ele somaria 1, como se eu estivesse criando uma matriz de vários uns, e somando cada elemento que estava aqui dentro. Isso é muito importante porque eu posso fazer. Agora, se eu pegar isso aqui novamente, ó, eu posso fazer isso aqui e eu posso plotar PLT plot do x com y. E aí ele vai me retornar um gráfico que está saindo de uma função, né? De uma coisa, né? Que eu estou pegando cada elemento e levando ao quadrado. Ficou feio, mas a gente pode botar um scatter aqui. E outra forma de eu escrever PLT show é não escrever PLT show, mas escrever um ponto e vírgula. E aí quando eu escrevo ponto e vírgula, ele também gera um gráfico todinho para mim. Olha só. E aí os pontos aqui. Tá bom? Então, a gente pode ver novamente, por exemplo, só para finalizar, que se caso vocês tenham uma dúvida, que tipo de elemento ele é, por exemplo, de dado 1, a gente pode lá ver o type como sendo do tipo NumPy ND Array. Nas próximas aulas a gente vai dar uma olhada como trabalhar mais coisas com NumPy, gerar mais dados, sem eu ficar escrevendo manualmente os valores, tá? A gente vai dar uma olhadinha nisso. Também a gente vai dar uma olhada como criar valores uniformes em 2 dimensões, porque tudo isso é nos preparando para chegar para ver conjunto de dados, que é com pandas, tá? Só para a gente finalizar aqui rapidinho nossas aulas, existem diversos exercíciozinhos que foram deixados para vocês, tá certo? Por exemplo, vou entrar aqui no meu GitHub rapidinho para vocês darem uma olhada. Que foram alguns exercíciozinhos que a gente pode ver nessas 2 aulas. Olha só, na aula 3 que a gente já viu, tá? Ele tem um exercício só, tá bom? Mas não se preocupe, na aula 4 tem um exercício enorme, mas é só para você criar um gráfico desse jeitozinho, basicamente do jeito que a gente fez agora. Aqui no exercício das aulas 4, olha só, a gente tem esses exercíciozinhos aqui para fazer esse gráfico, tá? Da propriedade de um gás, que a gente está querendo criar 2 gráficos em um gráfico só. Inclusive, eu estou olhando aqui por cima que eu nem coloquei a legenda, mas vocês fiquem à vontade de colocar uma legenda. Eu que não coloquei, né? Na própria pergunta e minha própria resposta eu não coloquei a legenda, mas coloquem, que eu esqueci na hora da resolução. E essa questão do paraquedista, ela é uma questão imensa, tem 12 questões.
mas ela envolve muito essa parte de manipulações com índices, tá? Mas qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo e aqui também tem as respostas. A última questão você cria 2 gráficos de um lado do outro, né? Que é justamente com isso. Então, galera, muito obrigado. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo por YouTube, por e-mail, para onde vocês acharem necessário. Obrigada. We've come a long, long way together.